Irmãos amados, mais uma vez aqui nos encontramos, amalgamados pela misericórdia de Deus, tentando estimular a lamparina de nossas almas para que se expanda em luminosidade, combatendo as nossas próprias sombras. Talvez a maior das conquistas tenha sido que não nascemos prontos e que ao longo dos erros, na misericórdia contínua de Deus, nos processos reencarnatórios, sob o açoite ou o burio das vicissitudes, vamos nos aperfeiçoando. Esta lamparina somente é acesa com a chama da fé. Sem fé, caminhamos alheios ao propósito de Deus. E hoje, queridos irmãos, não queremos uma preleção retórica, onde é espraiado conhecimento, mas não fica os louros da assertiva da mudança comportamental. Queremos trazer as luzes contidas nos ensinos a iluminar o nosso ser que ainda deambula, para que mesmo que se diminuam os passos, que não sejamos tão assertivos em nossas convicções, mas nos desloquemos. Aquele que é o eixo, é o norte, o azimute de Deus, a que na terra conhecemos por Jesus. Victor Hugo, o admirável romancista, ensaísta, ativista francês, autor do não menos conhecido romance Os Miseráveis, assevera que existem 3 verdades: a minha verdade, a tua verdade e a verdade transcendental atemporal. É que poderíamos acrescer com o testemunho dos avatares que a felicidade começa ou principia sua jornada quando nós questionamos a nossa verdade, iluarizados pela verdade morredoura, aceitamos os outros sem mexer no nosso roteiro em direção à verdade suprema. A verdade é a expressão manifesta da vontade de Deus. O selo de Deus é quando nós nos permitimos o estudo do Midrash. E é interessante, porque essa compilação da Torá oral diz-nos que é quando 2 pedras se tocam, sai uma faísca que acende as chamas da autoiluminação. É que naquele instante nós percebemos a verdade morredora de Deus e modificam-se as paisagens íntimas. Traz-se algumas simbologias no Midrash. Por exemplo, verdade, em hebraico,
é Emet. E Emet é composto de 3 letras do alfabeto hebraico. A primeira é Aleph, que é onde começa o Emet. A do meio é o Mem, que é uma letra que está no meio do alfabeto. E a última é Tav. Então, na palavra Emet, verdade, nós temos princípio, meio e fim. A verdade tem o início, tem o desabrochar e tem a consolidação que nos eterniza. Eis porque este selo de Deus, a verdade, toma forma. E a verdade já se principia da terra, além das convenções humanas. Não vem em berços de ouro, nem adornados de títulos eméritos. A verdade se apresenta em uma manjedoura, em um povo subjugado. E como não perceber a simbologia, pede espaço e é rejeitado desde o princípio. Não se oferta local para que ela nasça, para que ela brote. Então, em um ambiente discreto, ela pousa. Mas aqueles que estão atentos, narrado pelos evangelistas como sábios, identificam a luminosidade e são atraídos pela verdade. E como não poderia ser diferente, a verdade, em seu trajeto diminuto, quando personificada na carne, consolida-se em uma seta direcionando ao alto Deus nosso Pai, de braços abertos, para acolher a todos, ainda que sejam aqueles que lhe apedrejem, que lhe maltratem. E o Cristo se despede da carne na cruz, da manjedoura à cruz, sob os acúlios e os açoites da ignorância humana. E a verdade prorrompe-se em amor, esparzindo luz, deixando um marco para sempre na trajetória terrena. Eis porque no evangelista João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e esta vos libertará. Há fins de conhecimento. A palavra verdade, ela é mais evidenciada no Novo Testamento do que no Antigo. E não poderia ser diferente. Há preparação para a semente. O revirar do solo para agasalhar o broto que transformar-se-ia na árvore multimilenária a oferecer os frutos para a imortalidade. No Novo Testamento, por mais de 100 vezes aparece a palavra verdade. E no evangelista João, entendendo o seu evangelho, as suas epístolas e o Apocalipse, mais de 40% se encontra nele. A verdade é a manifesta vontade de Deus para a criatura humana. Porque em João
nós vamos encontrar no capítulo 3, verso 16, que Deus tanto nos ama que expressa o seu primogênito, o seu Filho, para nos ensinar o caminho. E como a verdade é tratada, nós poderíamos discorrer além dos veios da crença. Mas talvez seja necessário, no primeiro momento, falarmos do próprio solo trabalhado, nutrido, aparentemente fecundo, o povo escolhido, que rejeita. Nos permitamos acompanhar um pouco esse trajeto. A verdade, que se expressa manifestando curas, prodígio de Deus, perdoando pecados, convidando os coxos a andar. É contida, porque nela a força libertacionária, ou a luz que mostra os engodos, os erros que trazemos na tela de nossa alma. E nós tentamos abafar, cobrir, cercear a manifesta vontade de Deus. E vamos encontrar o impulso da malta, da turba, que não a suporta, mas levam para os estudiosos da lei, os sacerdotes. E ali Anás o agride. E nós poderemos perceber a expressão do Cristo. Tudo que eu fiz foi diante de todos. E um guarda do templo bate-lhe a face. E ele diz: se não digo a verdade, mostra-me. Mas se trago a verdade, porque me agride. Nesse instante nós percebemos que a verdade não se nivela com o erro da violência, da agressão, mas também não é conivente, convida à reflexão, luariza para que o outro perceba. A verdade como luz não retira os detritos de nossa alma, mas mostra onde se encontra a sujidade. E nós poderíamos dizer então que a agressão contida em Anás e mais adiante Caifás, genro e sumo sacerdote, por nós pode ser entendida, ainda que eles sejam doutores da lei, mas não estavam preparados para tal. Numa tentativa, segundo a psicanálise, de protegermos as próprias sombras. O que diríamos de Pedro? O amigo, aquele que daria continuidade. O discípulo que lideraria para tomar conta do rebanho, que o nega. Nunca o vi, nunca com ele caminhei. E eis que então é levado para Herodes. E Herodes, pilharia, sequer busca solver, porque a sua trajetória, o ergastular da sua gestão, da sua liderança, do seu reinado, diante da lei, já o inabilita. Se um princípio está errado, como agasalhá-la
E Herodes repele e transfere para Pilatos. E Pilatos é o representante das luzes féricas do mundo. Pilatos é o representante de César. Pôncio Pilatos. E quantas dificuldades nós temos, 2000 anos depois, para compreendermos este diálogo entre as luzes de Deus e as candeias equivocadas do mundo. Entre o Cristo, expressão manifesta da divindade, e entre um áulico de César. E César identifica naquele homem a vestidura do equilíbrio. Ainda que o solo não tivesse pronto, que não existisse a candeia da fé, mas sente a expressão da luz. E trava-se um diálogo em João, no capítulo 18. E Jesus diz: este não é o meu reino, mas é Deus. Tu és então rei dos judeus. Tu dizes: eu vim para trazer a verdade. E quem é da verdade me escuta. E surge a célebre pergunta de Pilatos, que ressoa ainda hoje, e os ouvidos incautos não conseguem perceber que a expressão da verdade morredora não é uma tradução em palavras, mas é a vivência nas leis que transcendem a transição carnal. O que é a verdade? E o Cristo silencia. E o que é a verdade? Séculos depois, nós vamos encontrar uma discussão entre juristas, filósofos, pessimistas, existencialistas. Vamos nos deparar com uma discussão através do comportamento de Pilatos e o silêncio, para alguns, do Cristo. Onde Hans Kellner assevera que Pilatos se encontrava equivocado, mas Nietzsche diz que Pilatos está correto, e foi Jesus que não respondeu. Mas Søren Kierkegaard, para muitos o pai da filosofia existencialista, este teólogo dinamarquês assevera: não precisou Jesus responder, porque a verdade já estava ali. A verdade era a sua vida, escoimada dos desalinhos sociais, dos modismos de todas as épocas. O vento divino que aromatiza a jornada, a luz que oscula o charco sem se tisnar. E talvez nós tenhamos dificuldades de compreender. É interessante, queridos irmãos, porque há um anagrama
que tenta explicar, deixa eu trazer a lembrança de anagrama. Anagrama é a substituição das mesmas letras dentro da sua posição a formar novas palavras ou novas expressões. Porque em latim, o que é a verdade é quid est veritas, o que é a verdade. 14 letras, essas mesmas letras, neste anagrama, somente em posições diferentes, traz a resposta. Est vir qui aves. A verdade é este homem que está aqui. Em latim, a língua pátria de Pilatos. Qui est veritas, o que é a verdade? A verdade é este homem que está aqui. A verdade é Jesus. Eis porque o seu canto proclama: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. E o que temos feito da verdade? Ou o que nós temos feito dos ensinos do Cristo? Quando a ciência tentou se tornar a verdade absoluta, sem considerar a transitoriedade da matéria, que se transmuta. Quando as expressões da filosofia ganharam especificidades, como a biologia, a química, a sociologia, buscou-se Demócrito para os dias da atualidade e apresentou-se então a constituição da matéria a partir dos átomos, que quer dizer partícula indivisível, e logo após nós descobrimos os elétrons, os prótons e os nêutrons, e aí se tornou a partícula indivisível, e nós descobrimos os quarks, e a ciência não consegue perceber a luz que agrega a energia que dá forma, porque se a matéria transmuta, se a verdade ganha novas expressões com o avanço da ciência, a verdade divina, a manifesta expressão da vontade de Deus, é contínua, serena e perene a correr ao longo dos evos. Então, nós queríamos trazer de uma mensagem de 15 de novembro de 1955, 15 de setembro, perdoe-nos, em Pedro Leopoldo, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Caibar Schutt, esse bandeirante do espiritismo nas terras tupiniquins, que como o espírito prossegue em sua jornada, e ele diz que o espiritismo é a porta aberta da esperança para que nós alcançássemos a verdade. E olha como a verdade prossegue sem mesclas. Porque o próprio Cristo, ainda no Evangelho de João, desta feita no capítulo 16, a partir do verso 13, ele diz que quando vier o Espírito da verdade, conduzirá o conhecimento para toda
toda a verdade. Porque anteriormente ele tinha dito, no verso 12, que mais coisa teríamos para nos dizer, mas nós não tínhamos suporte. Então, o Paracleto, o Espírito de verdade, predito pelo Cristo, se espraia no momento em que a ciência tenta se sentir soberana. Agasalha, não rebate, assevera que as ciências são as expressões da verdade na matéria, ainda em uma proposta crescente. Mas nos fala da verdade perene, da verdade divina. Então nós teremos um cristianismo redivivo, a volta do Cristo para a sociedade, jungindo os tijolos do conhecimento, do mundo visual, consequência do mundo causal, permanente, triunfal. Eis, queridos irmãos, que nós teremos a expressão dos ensinos do Cristo, redivivos pelo Espiritismo. Neio Lúcio é o Espírito trazido à paisagem terrena através de Francisco Cândido Xavier, e ele se apresenta pela primeira vez no livro 50 anos depois, mas ele traria um livro conhecido pelos espíritas, Jesus no Lar, onde ali narra inúmeras passagens do Cristo, onde ele tem acesso ao arquivo, e é sempre o princípio onde Jesus está reunido com o seu colegiado e traz alguns ensinos para permanecer na memória. E Jesus vem falar de quando a verdade visitar a sociedade, todas as sombras serão extirpadas. E Pedro antecipa a pergunta que mais adiante, na Torre Antônia, Pilatos faria a Jesus. O que é a verdade? E Jesus narra, se utilizando de uma proposta pedagógica para sedimentar o ensino, e cabe para os nossos dias. Então ele diz, certo homem vivia em uma caverna escura, onde a luz nunca o visitara. E além das sombras, o ar era fétido, e ele se questionava, junto à divindade, o porquê da sua trajetória. Entre petitórios e revoltas, clamava, porque eu tenho que viver imersos às sombras, e no meio deste ambiente fétido, por conta dos seus pedidos, que eu levava à revolta, o Pai lhe envia a visita da esperança. A esperança o povoa e lhe pede para acreditar nos dias vindouros e se mantenha em prece. No primeiro instante, ele agasalha e por algumas horas se mantém lúcido na estrutura de suportar. Mais adiante, de volta à revolta. E o seu clamor se acentua. E Deus lhe envia o componente da fé, falando de um comportamento heróico, estoico diante da adversidade. De novo,
Por uns breves momentos ele suporta, mas depois o domínio da revolta, que tem as raízes tão profundas. Então, Deus lhe envia a caridade. E ele, povoado de esperança, pensa no exemplo de suportar, de como ele mais adiante pode falar, e aquilo na brevidade do tempo acalma, mas depois prorrompe-se ainda de forma mais profunda. E Deus manda que a verdade lhe visite. E a verdade o preenche como luz, e ele então percebe que, diferentemente de ser o ser pleno, num ambiente onde não deveria estar pelo ar fétido, descobre que seu corpo é uma massa disforme entre chagas e pústulas, e é ele mesmo que emana aquele mau cheiro. Sem suportar a visita, corre, apesar da luz mostrar os caminhos, e se adentra em uma nova caverna sombria mais adiante. E Jesus diz então para Pedro: a verdade plena é a luz plena de Deus, e que o homem ainda não está apto para agasalhá-la. A doutrina espírita, neste período adrede preparado, nos traz as luzes da imortalidade e a verdade. E essas luzes asseveram do autoconhecimento. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, e não poderia vir as conceituações da verdade em um outro livro que não fosse o Evangelho, a Boa Nova, a semente de Deus. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o tópico é trazido por Kardec. E Kardec, que já conhecia as luzes da ciência e dos saberes, agasalha a proposta orquestrada por Jesus. Eis que então Kardec mesmo escreve no tópico de número 8, ele então diz: não pode a doutrina espírita se expressar a dizer fora da verdade não há salvação, porque a verdade ainda é recurso de manipulação dos conceitos transitórios dos homens a seu bel prazer. Também não poderíamos dizer fora do espiritismo não há salvação, porque incorreríamos nos mesmos erros dos outros credos quando asseveram que fora da igreja A ou B não há salvação. A verdade, como a luz divina ofertada a todos, vai além dos conceitos transitórios dos homens, das paredes que tomarão ao longo dos erros vindouros. Eis porque Kardec assevera: fora da caridade não há salvação. A caridade, queridos irmãos, é a luz que se adentra aos escafandros do ser, iluminando os arcanos onde trazemos as nossas jazidas de sombras instintivas. É a luz da caridade, sem agressividade, alumia. E o homem vai se transmutando, deixando de ser o ser egóico, excludente, para ser aquele que acolhe o outro, independente das diferenças.
trilhando o caminho do equilíbrio, servindo como exemplo. Fora da caridade não há salvação. A caridade, que é prestativa, solícita, indulgente, que acolhe e transmuta ao longo dos seus exercícios. E isso vai se contrapor aos nossos dias. Por que tanta agressividade? Tanta agressividade. Não sei se nós já nos permitimos perceber que uma das manifestações negativas das redes sociais é a agressividade expressa. E aí nós teremos uma diferença em que precisamos aprofundar o que é opinião e o que é julgamento. Porque antes das redes sociais, a tua opinião era restrita a um grupo de amigos íntimos. Porque no meio de amigos queridos, nós nos expressamos e seremos compreendidos não pelo que nós nos expressamos, mas pelas nossas próprias limitações, onde os outros já nos amam. Quando nós estamos por trás das nossas câmeras, nós não nos permitimos a reflexão no que vamos dizer, e o homem atende o seu instinto, o seu impulso, e agredimos. E agredimos tendo por preceito, por referência, nós mesmos, como se nós fôssemos exemplo da verdade, e julgamos, e nos permitimos as exclusões. O nosso mundo mesquinho, egóico, passa a ser nas redes sociais o mundo ideal e excluímos a todos. E não nos damos conta. Vivemos as expressões das imagens nos nossos mundos ilusórios e nos esquecemos que da mesma forma que em dado momento a câmera, as lentes, as luzes do palco se apagam e nós vamos viver do nosso centro, do nosso eixo, com a nossa realidade. O manto físico também tem tempo previsto e um dia nos libertaremos e não conseguiremos expressar a falsa verdade no plano espiritual, onde muitos sofreremos. O sábio e venerando Emmanuel, certa feita, participando de um diálogo de Chico e amigos, o que era muito frequente. Quem conhece esses espíritos mais próximos do alto, quando em reunião de palestras altruístas, aqueles que estão na carne têm a oportunidade de conhecer suas expressões. Isso com Chico era muito recorrente, muito frequente, como atesta Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha. E no livro de Ramiro Gama, a falar essas pérolas, essas riquezas, as mais belas histórias. Ali Ramiro narra que certa feita, quando Chico conversava com os amigos em torno da verdade, dos nossos pré-julgamentos, porque as pessoas, elas partem das suas agressões dizendo que disse uma verdade ao outro e não se dá conta que atira flechas, que maltrata. Então Emmanuel, em sua capacidade de síntese,
assevera que a verdade é um brilhante, que quando colocado em um anel, em um bracelete, torna-se joia preciosa, valiosa, mas quando lançado às faces do oponente, machuca, agride, desfigura. Ainda que você tenha um fragmento da verdade, como é que você apresenta o outro? E como você se mostra? Porque nós temos vivenciado ilusões no nosso manto físico, no palco das nossas ilusões. E nos esquecemos que logo encerrar-se-á o ato. E nós seremos obrigados a viver com quem verdadeiramente somos. Em uma história de autoria desconhecida, narra que em um belo reino, o filho mais velho do rei completara 18 anos. E segundo a tradição, ele deveria casar. Mas esse jovem era diferente. Ele, em diálogo com o pai, convence que a proposta era da felicidade. E a felicidade não pode ser construída por sobre a ilusão. Ele se casaria, mas não com a moça mais rica, numa união de reinos falaciosos, que não importam a quantidade, tomarão. Nem também casar-se-ia com aquela que é somente para encher-se os olhos e não alimentasse a alma, o coração. Casaria, mas com aquela que ele identificasse como expansão do seu sentimento. O pai, sem muito compreender, aceita. E aparece, como de costume, nos pontos mais conhecidos, o convite para as moças que quisessem casar com o príncipe, que seria feita uma seleção. Nos porões do castelo, há um diálogo de uma jovem humilde com sua mãe, que era cozinheira, uma das cozinheiras do reino. E ela diz: mamãe, você viu o que está sendo mostrado, se fosse nos nossos dias, nas redes sociais? E a mãe alheia diz: do que se trata? O rei vai fazer uma seleção para a moça que será sua noiva e mais adiante contrairá as núpcias. E a mãe lhe diz: e o que é que nós temos a ver com isso? Oh mãe, tu não sabes do sentimento que sempre nutri por ele? Acompanhei o seu caminhar nos meus dias ainda que distante. Enquanto ele caminhava pelo jardim, eu olhava das brechas da cozinha. Mas filha, percebas, é verdade, não és uma moça feia, mas não és a mais bela. E olha a nossa pobreza, sequer tem uma roupa decente. Mas mãe, eu não disse que ia me casar com ele. Eu vou me candidatar porque ao menos eu terei a oportunidade de estar perto dele. Uma vez que seja. E aqueles que são pais sabem como os filhos são convincentes quando querem ser. E ela aceita. E no dia aprazado estão as mais belas e ricas moças, com os seus vestidos mais evidentes. E no meio uma jovem, bela porém simples. O príncipe conhece de uma a uma. Depois volta e diz: cada uma de vocês receberá um envelope com 6 sementes.
de uma planta que oferece uma flor muito bela. E ela tem as variantes de acordo com a beleza da alma. Daqui a 6 meses me tragam o vaso, que também será a vós entregue. E a expressão mais bela desta planta será a minha companheira. Cada uma parte fazendo seus planos, as mais ricas, identificando quais seriam os técnicos e a terra em que iria plantar. A jovem pega o vaso e as sementes e conversa com a mãe. E a mãe diz, mas não custa tentar, apesar de eu não ver possibilidade de você ganhar. E começa a semeadura, a rega, a luz, dia após dia, e nada da semente germinar. Meses, 6 meses depois, e nada nasce no vaso. A moça, triste, e a mãe lhe diz, minha filha, acredito que hoje você não deva ir. Ela disse, mas mãe, eu já lhe disse, eu não esperava me casar, eu só queria estar perto dele, já tive uma vez, vou ter a segunda, mas nada nasceu, não importa. Eu estarei perto dele pela segunda vez. E na hora aprazada, encontram-se as moças perfiladas, à sua frente os vasos, com as plantas mais belas e mais exóticas. Ela, porém, a terra úmida, mas nenhuma planta. A cada um o príncipe se aproxima e pergunta como cultivou. Ela, discreta, ficara por último. O príncipe a cumprimenta, se ajoelha, ela não entende, e ele se volta. E então ele diz, a todas eu entreguei a mesma semente, a semente da verdade. E a verdade é que esta semente foi preparada para não germinar. A única que a cultivou é aquela que não apresentou a planta. A verdade, ainda que nos constranja, ainda que seja contrário aos nossos ideais, deve ser nutrida, porque esta verdade quer cadenciar os nossos passos para a imortalidade. Se a verdade é a autoiluminação, é o autoconhecimento, entendendo como consequência a mudança de comportamento que se faz necessária, a referência ofertada por Deus, a verdade que oscula as almas em um contínuo, tem um nome para nós: Jesus. Irmãos, em que nutrimos a agressão como a verdade, onde envaidecidos, tal qual um pavão, acreditamos na beleza transitória, no ouro que o tempo desgasta, estamos distantes do Cristo. Nos permitamos estancar os passos e modificarmos o comportamento. Eis que é-nos concedido o período de identificarmos que a verdade no Evangelho de Jesus é o amor. E o amor, ele é paciente, ele é benfazejo, ele tudo suporta, mas ele não se avilta, ele não se tisna. E o amor em atividade, a mais expressão da beleza, tem um nome para todos nós:
caridade. A caridade é o sol da imortalidade que luariza o nosso espírito para que reflitamos a trajetória do Cristo. Que a divina e libertadora mensagem do Mestre abra porta em nossas construções egóicas, seja ponte em nossas ilhas, seja clarabóia, para que a presença de Deus ricamente habite em nós. Muita paz. Vamos à nossa prece e ao nosso passo e conclamamos a todos para que nos unamos, para que sejamos nesse instante um só corpo, ou nas palavras do Cristo, um só rebanho. E que cada célula desse grande organismo, estejando ela aleitada, isolada, aviltada, na carne ou no plano espiritual, sintamos a junção do amor de Deus que nos une e através de uma prece nos sintamos eivados pelo médico de nossas almas. Senhor Jesus, irmão amado, eis-nos aqui, perdoe-nos. Perdoe-nos porque estamos iguais a 2000 anos atrás, quando só te buscamos, a condição de enfermos, de ovelhas perdidas, para que tu sejas o médico e o fármaco, o amigo e o além. Jesus, querido irmão amado, dai com que o teu amparo possa promover a nossa renovação. Porque aqueles que a ti agasalhamos, em ti nova pessoa somos. E sairemos à condição de diminutas ampolas, esparzindo o teu cheiro, modificando o ambiente por onde passamos. Permaneças com todo, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.